A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Aqui nós temos as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e a Gênese. E lógico, o que é o Espiritismo é um livro importante para nós estudarmos, para nós entendermos um pouco mais o que é ser espírita e como devemos ser espírita. É um livro que nós devemos estar sempre fazendo nosso estudo, sempre fazendo nossas reflexões, porque é muito importante entendermos o que Kardec esperava de nós. Capítulo 13. Caracteres dos milagres. 13.1. Os milagres no sentido teológico. 1. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculum, admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A Academia definiu-a desse modo: um ato do poder divino, contrário às leis da natureza conhecidas. E, a partir do momento que a doutrina espírita vem trazer certos esclarecimentos, mostrar para nós a interferência fluídica dos espíritos na nossa vida, então a lei passa a ser conhecida. Portanto, aquilo que era um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas, passa a ser então conhecida e deixa de ser contrário à lei da natureza, porque tem uma força psíquica que age, interage e corrige aquilo que está, a nosso ver, com defeito. Não é errado, com defeito. Porque quando, por exemplo, normalmente se refere ao milagre com relação às curas. Você reproduz uma célula errada, você adquire um ferimento interno, vamos dizer assim, e ali então começa a desenvolver a doença. E todas as doenças, é importante que nós entendamos, elas partem de um desajuste emocional. Portanto, para os espíritos que conhecem todas as técnicas, trabalham o ajuste emocional, trabalham a retirada da ferida e a retirada do agente deletério, a energia psíquica adoecida do perispírito. Ao tirar aquela doença, aquela energia adoecida, a pessoa vai recuperar a saúde. Assim como é o trabalho com a homeopatia quando é dado o simílium para aquele problema. Bom, então vamos ver aqui o conceito do Kardec com relação a esse milagre. Ou seja, nós estamos mostrando que na cura das doenças, como é dito aqui sobre as curas milagrosas, elas deixam de ser milagrosas porque conhece-se a técnica. E por que eu falei da homeopatia? Os espíritos podem ter, como a homeopatia é fluídica, energia, é vibracional, os espíritos podem manipular a energia e adicionar naquela pessoa aquela energia que ela precisa, retirando a doença. Certo? Mas isso exige certos recursos que nem sempre vai ser possível empregar, porque tem um conjunto de fatores que assim define o processo de evolução nosso, as nossas necessidades evolutivas. Conforme no livro Consolador, a questão 94 a 107, vai definindo que algumas pessoas elas precisam passar pela doença para verdadeiramente curarem as suas almas. E aí a gente não vai conseguir tratar, porque tem uma determinação superior. Podem falar, defender, desenvolver todas as teorias, mas a prática vai mostrar que existem limitações para as nossas ações humanas. Vamos então para a Gênese. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita à ordem particular dos fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal como efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que, só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Bom, aí o milagre queria dizer maravilhoso. Então aconteceu uma coisa maravilhosa na sua vida, você falava milagre. Até que em um dado momento,
colocou-se essa palavra no sentido teológico, que é o milagre, quando acontece alguma coisa que foge os padrões normais e entra aí a ação divina na correção de alguma atitude, de alguma situação, derrogando suas leis e transformando aquela situação. Bom, nós não vamos entrar nesse detalhe, não vamos contestar, mas vamos trazer a explicação espírita, que é essa questão do milagre, sempre tem uma transformação possível dentro das leis, desde que haja condições naquele momento para transmutar aquelas energias. Então, milagre, cura, tem que passar pela uma transformação íntima de cada pessoa. Por isso, nem sempre se consegue aquelas curas necessárias, aquelas curas que as pessoas querem, porque elas não estão dispostas a fazerem as suas modificações íntimas. E Jesus dizia o que para as pessoas? Vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Ele não curava. A fé que a pessoa tinha, ele simplesmente, baseada nessa fé, nessa vontade de mudar-se, de transformar-se, ele dava uma ajuda, a pessoa recuperava. Seja feita conforme a sua vontade. Então, por isso, nós temos que entender que tem um conjunto de fatores que vão determinar o resultado final, que vão determinar as condições finais para o intento que a pessoa quer. Certo? Então, Kardec vai explicando para nós aqui, vai ficando bem claro que depende de uma série de fatores. Lembra-se que o resultado mediúnico é o espírito, o médium e o meio. Num tratamento espiritual tem o meio, o médium e os espíritos que ajudam o médium e os espíritos que estão envolvidos na trama daquela pessoa que quer ser tratada. Aí tem um conjunto de fatores que tem que ser trabalhado e vai ser trabalhado sempre, mas na medida do possível, e nem sempre é do jeito que nós queremos, mas do jeito que a espiritualidade pode e tem permissão para agir. Porque a trama que aquela pessoa está envolvida é uma trama prevista pelas leis para o ajuste perante a lei. É importante entendermos isso. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Por isso, mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais, é tanto essa ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso vem a encontrar a explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Então, a questão que as pessoas colocam sempre do milagre é um conceito, hoje ele é bem vulgar e ele ganha dimensões diferentes. Por exemplo, as pessoas tinham que tomar um avião. Aquele avião ia cair. A espiritualidade superior sabia que ele ia cair. Quem não podia entrar no avião, aconteceu uma série de fatores para que ele não entrasse no avião. Então esse caso aconteceu, real, a gente vai contar algumas histórias. Chegou, tinha acontecido um acidente na avenida que ele tinha que passar. Ele falou para o táxi, entra por um atalho. Quando chegou no atalho, lá na frente, porque estava interrompido aqui, interrompeu lá. E ele perdeu o avião. Certo? As ruas são assim, X, né? Então, ele saiu dessa avenida aqui, passou para essa, só que aqui na frente tinha o cruzamento. Esse aqui estava fechado, aqui interrompeu também, ficou parado o trânsito, perdeu no avião. O outro, a criança brincou no despertador, naquele tempo não tínhamos relógios, smartphone como despertador, um rádio relógio. Então, até relógio tinha, mas a pessoa normalmente usava o rádio relógio. Então a criança foi lá, mexeu, e quando ela saiu apertando os botãozinhos, pelo aquele acaso, que não é acaso, ela desprogramou o despertador não despertou, ele perdeu a hora, perdeu o avião. E assim, e o outro chegou no avião, essa história é mais interessante, ele encontrou um velho conhecido que começou a conversar com ele, e ele deu uma apagada na mente dele, que ele não lembrava mais do tempo que ele tinha que pegar o avião. Aí ele falou assim, meu amigo, me dê licença que eu tenho que pegar esse avião. E quando ele vai para pegar o avião já tinha decolado. E quando ele vai para o caixa, reclamar com a menina do caixa, falar lá da balconista, da atendente da companhia aérea, que ele precisava remarcar a passagem urgente, na televisão estava mostrando o avião caindo. E ele se salva, ele vai à casa do senhor para agradecê-lo. E a esposa dele fala assim, meu amigo, se nós não fôssemos espíritas, acharíamos que o senhor estava doido. Que ele já morreu tem 2 anos. E aí tem toda uma história que a gente já contou lá no Evangelho, já contando no Livro dos Espíritos, né? A gente não vai contar ela toda aqui, você vai achá-la depois.
até vou anotar para a gente fazer um estudo dos milagres da queda do avião. Tem tanto papelzinho aqui, não tem que eu possa anotar. Então a gente vai vendo Então a gente vai vendo que tudo tem uma explicação. Que a vista espírita tem uma explicação, mas nem sempre a doutrina espírita vai explicar tudo, tem que deixar bem claro isso. Mas dá um aspecto tríplice para nós interpretarmos cada fato. E aqui, então, isso muitas das vezes, isso foi um milagre. Eu ter perdido o avião, vocês entenderam que aqui tem 3 milagres diferentes? E o cara encontra alguém que já morreu. O outro, a criança desprograma o despertador. E o outro tem um acidente, tem engarrafamento, ele fica preso no trânsito e não chega. Então são várias situações que vão mostrando para nós que a justiça, a lei, interfere, age sempre da forma compatível com a necessidade que nós temos de deparar com aquilo que nós temos que fazer ou aquilo que não pode acontecer conosco. O que para a igreja dá valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Esses exemplos que eu dei têm várias explicações, mas tem sempre aquele toque transcendente, tem aquela coincidência que não é coincidência, aquela coincidência tão estranha. Então tem um monte de coisa estranha acontecendo. Ela se afirmou tão bem sobre esse ponto que, ao assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza, constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Portanto, a igreja naquela época, nós não estamos falando mal da igreja, tem registros históricos, ela, devido às pessoas discordarem dela, tomava atitudes extremamente radicais, extremamente perigosas e levando as pessoas até mesmo serem queimadas vivas, como se Deus fosse alguém que castigasse ao ponto tão desastroso quanto esse. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se produz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. E desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Certo? Então nós precisamos entender que temos que ter mecanismos de ação, mecanismos de atitudes que nos levam a crescer espiritualmente. E não é achar que vai ter que acreditar num milagre, numa coisa muito transcendente que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Para nós conseguirmos isso, nós temos que passar por determinadas condições, por determinadas situações que nos levem a passar pelo aprimoramento íntimo de fazermos-nos melhores, intimamente. Mas, com a questão do milagre, nós temos que entender a transcendência de certos fatos e tudo o que envolve essa transcendência. Como já explicamos anteriormente, a questão dos fluidos interagindo, o médium, o espírito e o meio, fazendo com que tudo aconteça. E se aconteceu, tem permissão divina. E a partir do momento que a gente entende que Deus gerencia a nossa vida da forma mais abstrata possível, mas de uma forma, essa abstração é muito concreta, então a gente vai entendendo que nós estamos passando por situações de aprimoramento íntimo, de nos fazer melhores a cada dia, desde que tenhamos amor verdadeiro no nosso coração. Dois. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagre todos os dias. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Então, a pessoa já está morta, voltou a viver, é um milagre, porque não tem como fazer uma pessoa reviver depois de morto.
Mas, se em tal homem houver apenas aparência de morte, e se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á dado um fenômeno natural, mas para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Ou seja, a massa que não entende o que está acontecendo vai achar alguma coisa miraculosa. Mas para quem conhece, para quem entende, vê que aquilo que aconteceu foi uma transformação natural, baseado em leis que foi aplicada, seja pela ação da ciência, conforme nós conhecemos, ou seja pela ação magnética, seja pela ação fluídica. Vai estar criando uma condição da pessoa recuperar a vida, mesmo estando muito adoecida ou já naquela fase quase terminal. Eu estava conversando uma vez com um médico naturalista. Ele tem vários cursos das medicinas naturais. E o filho dele estava em coma. Ele chegou, pediu autorização para fazer o tratamento com acupuntura para aquele jovem que estava em coma. E com 3 agulhas, o filho dele despertou logo em seguida. 3 agulhinhas, não mais. Então, porque ele tem um conhecimento de uma energia que, ao ser desbloqueada, faz a pessoa recuperar a sua vitalidade. Então, é importante que nós entendamos que existem vários mecanismos de ação. Da mesma forma, uma pessoa em sepsemia, o médico já disse para o marido, que é homeopata, que a sepsemia mata em até 48 horas, em menos de 24 horas, porque o antibiótico leva 48 horas para fazer o efeito. Ele pegou, então, começou a usar a homeopatia e em 15 minutos ela começou a se recuperar e paralisou o processo séptico. Aí foi fazendo os tratamentos conjunto, alopatia e homeopatia naquela circunstância, e o tempo de recuperação da pessoa foi 1/3 do que normalmente se gasta nesse processo de tratamento. Portanto, nós vamos vendo que tem ciência e conhecimento da ciência que vai fazer certas transmutações. Então tem o passe, tem a homeopatia, tem a acupuntura e tem o uso das alopatias, que praticamente é um protocolo que tem que ser seguido por um rigor protocolar. Mas a gente tem que saber que existem outros meios que restituem a saúde da pessoa. Mas lembre-se que tem que restar uma vitalidade latente para que possa haver ação. Lance um físico no meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que um raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do Sol ou antes da Terra, e teríamos aí verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Bom, Prometeu era o deus grego dos raios, e Josué é um personagem bíblico que, antes de chegar com o seu povo à conquista de Jericó, tem aí a fábula de que ele fez parar o movimento do Sol ou o movimento da Terra. Mas se vocês imaginarem a velocidade astronômica que o Sol gira, se ele der uma freadinha, todo o sistema planetário vai para o espaço, literalmente. Qualquer alteração na órbita, no movimento na velocidade do Sol, no movimento do Sol, todos os planetas vão para o espaço, não tem força nenhuma que vai conter, porque é uma lei física que você não vai derrogar. Nem Deus vai derrogar, conforme vai ser explicado mais à frente, que Deus não derroga suas leis. E se a Terra freasse, a mesma coisa, tudo que está no solo da Terra flutuaria pelos espaços. Os oceanos cobririam toda a superfície da Terra, porque as águas, numa freada de 27 mil km por segundo, se você frear um carro a 70 km por hora, se você não segurar bem, você bate a sua cara no anteparo da frente e se machuca muito. Não vamos nem imaginar, por favor, nem imagine uma freadinha de 27 mil km por segundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui na interpretação.
O que pode ser interpretado é que um erro de tradução, porque a luta foi tão intensa, durou tanto tempo, mas eles não viram o tempo passar, como se tivesse parado o tempo, como se o sol tivesse parado. Aí alguém tira como se e fica o sol parou. Erro de tradução pode ser, temos que ter cuidado para interpretar. A Bíblia passou por várias traduções, e toda tradução tem a regra dos 4 T's. Todo tradutor trai a tradição, e às vezes erra por próprio interesse. Tem um livro de acupuntura que eu tenho a tradução dele em espanhol e tenho a tradução dele em português. Tipo, claro que a do português é feita por algum espírita, porque estava bem claro, bem traduzido. Ou você estuda muita acupuntura, ou tem as miraculosas ajudas dos espíritos. Aí na tradução espanhola, que você tem que estudar muita acupuntura para você entrar no espírito da acupuntura. É o mesmo texto, mas o sentido ficou totalmente diferente. E lá temos o número 136, Prometeu, e o 137, Josué. Nota da editora, 136. Na mitologia grega, é um dos titãs. Roubou o fogo sagrado dos deuses e transmitiu-o aos homens. Zeus, para puni-lo, acorrentou-o ao Cáucaso, onde uma águia comia-lhe o fígado, que se regenerava incessantemente. Foi libertado por Hércules. E aí a gente vê os deuses gregos bem vingativos, torturadores. Mas tinha um contra-deus, né? Tinha alguém que é mediador ali entre Deus e os homens, que ia lá e amenizava a situação. Então, são fábulas que são contadas para a gente poder entender. Muitas das vezes, nós podemos, conforme a gente tem conhecimento espírita, ao lermos certas fábulas gregas, a mitologia grega, a gente entende que são espíritos que se materializam. Tem lá suas hierarquias e tem lá seus atritos, suas desavenças entre eles, e vão manipulando os seres humanos, contando histórias para que eles possam despertar para uma realidade mais transcendente. Lembre-se que Deus sempre agiu para ajudar o ser humano. E outra coisa importante da gente entender, quanto mais psórica é a pessoa, mais mediunidade ela tem. Então, aí um termo homeopático, como hoje a humanidade está muito cancerínica, então a mediunidade, mesmo ele tendo, ela não fica tão produtiva quanto em uma pessoa psórica. O livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, vai trazer mais informações sobre isso. 137. Nota da editora. Também chamado de Oséias, depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista de Canaã e foi responsável por conduzir os israelitas à terra prometida. Sua liderança é narrada no livro de Josué, em que se destaca a tomada da cidade de Jericó, entre outros fatos, que, como no dia em que o sol e a lua chegaram a parar durante a batalha de Josué em defesa dos gibeonitas, contra o ataque dos reis cananeus. Aí a gente vai ver que é uma metáfora que não se pode levar ao pé da letra. E lembrar também que Josué teve várias encarnações, principalmente como Mário em Roma, imperador romano, e depois como Tiradentes no Brasil, e se não me engano Gregório IX, o Papa Gregório IX também. Tem livros que falam sobre isso, tá gente? Não estou inventando. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Aqui, aquilo que a gente entende, tudo aquilo que as pessoas mais primitivas, que os povos mais primitivos não entendiam, eles transformavam naquilo ali, numa ação de Deus ou numa ação do mal. Porque se ele não entendia, se ele não tinha domínio, se prejudicava ele, era ação do mal. Se ele não entendia, se ele não dominava e beneficiava ele, era uma ação de Deus, do bem. E assim foi ficando até que a ciência foi trazendo o esclarecimento, vai trazendo informações, e às vezes a ciência se materializou muito a partir de negar
os fatos que realmente acontecem de forma transcendente. Aí já é um outro fator, já é um outro campo de pesquisa e de estudo. 3. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza. Força que, incessantemente, atua em concorrência com a força material. O Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros também, tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Capítulo 1, item 18. Aqui a gente vai entender que o Kardec está mostrando para nós que milagre, no sentido de uma coisa muito diferente, muito transcendente, inexplicável, passou. Porque tudo tem explicação. Se tem explicação, tem uma ciência que explica, que esclarece. Então não tem milagre. Tem uma ação de uma ciência material ou de uma ciência espiritual. Sendo a ação de uma ciência, então deixa de ser milagre. Mas não deixa de ser um fato transcendente, que precisa de pensarmos sobre ele, de procurarmos entender, para tomarmos uma atitude consciente dos fatos que estão acontecendo. Portanto, as curas que normalmente são referidas, elas mostram para nós que tem uma ação de um conjunto de espíritos que atuam em nome de Deus, baseado numa série de fatores, conforme já explicamos antes, que leva a acontecer aquele fenômeno. Portanto, muitas das coisas que eram explicadas como sobrenatural e maravilhoso, a ciência veio de uma explicação. E outras situações que a ciência não conseguia explicar, a doutrina espírita, que é uma ciência transcendente, veio e explicou. Portanto, são duas situações que vão trazendo para nós fatores e condições de nos aprimorar, de nos aperfeiçoar e de mostrar para nós realidades que todos nós precisamos compreender e ir caminhando com o tempo para nos tornarmos pessoas mais conscientes e melhores por sermos realmente bons, por sermos conscientes que devemos obedecer às regras divinas. 13.2. O Espiritismo não faz milagres. 4. O Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Aí, a doutrina espírita, então, vem mostrar para nós o mundo espiritual, a interferência do mundo espiritual e a ação dos fluidos, dessa energia, dessa vibração, que não tem uma definição muito clara. A doutrina espírita usou muito o termo fluido, tentaram colocar como vibração, mas não fica tão bem. Então, fica uma energia psíquica. Fica mais claro porque energia psíquica é aquilo que é uma matéria transcendente. Fica mais objetivo. Bom, ela veio mostrar essas leis, como essas leis agem, como elas interferem na nossa vida e de que forma podemos lidar com ela. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso é, dizem, o que consiste o sobrenatural. Mas então, fora mister, se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há nem pode haver ação de uma dessas leis. Bom, então o fenômeno que acontece como chamado milagre ou sobrenatural, ele tem a ação dos espíritos. E como vamos provar que tem ação dos espíritos? Como que a gente vai mostrar que a manifestação dos espíritos não é contrária às leis da natureza? E como que a gente vai dizer que não tem ação deles ou não? Então, a doutrina espírita vai mostrando para nós essas possibilidades de, em dado momento, em certas circunstâncias, poderem acontecer algo que transcende o entendimento comum, mas nós podemos raciocinar sobre ele.
E tem alguns que a gente não vai conseguir trazer uma explicação lógica. Lógico que vai existir, mas muitos deles vai estar claro e latente essas possibilidades. Os fenômenos muito transcendentes, e portanto nós vamos entender que é devido à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. Para isso é necessário que tenha um médium de efeitos físicos. E todos nós, em dado momento, podemos ser médium de efeitos físicos. Podemos ser simplesmente médiums. Uma série de fatores acontecem para que nós ultrapassemos certas condições, certas necessidades e tenhamos todo o pleno entendimento daquilo que precisamos fazer para as nossas realizações. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. E o ser espiritual, pois, que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo ou está às que regem o princípio material. Então, o nosso corpo é regido pelas leis materiais. O nosso espírito é regido pelas leis espirituais. Ambos se interferem mutuamente, ambos agem um sobre o outro constantemente. O corpo interfere no espírito, o espírito interfere no corpo. Vamos pensar nisso, vamos entender isso. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resulta o movimento e a harmonia do conjunto. Segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural, uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia, uma ordem das coisas. Portanto, a vida espiritual é a vida constante, é a comum. A vida espiritual é um pouco diferente, é uma meio que anomalia. Ou seja, não é a coisa natural ter o corpo físico. O corpo natural é ter o espírito. Mas o espírito precisa de um corpo e ele rege a construção desse corpo. Logicamente, obedecendo os princípios genéticos e com possíveis interferências da espiritualidade superior dos engenheiros siderais. 5. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito, e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como homem, apenas por já não ter o corpo carnal para instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o a que se chama médium. Olha que bacana, né? Então, o espírito sempre vai interferir na matéria pelo seu perispírito. Quando nós estamos encarnados, o nosso perispírito é um instrumento de ligação entre o espírito e o corpo. E, logicamente, que o corpo é feito para acomodar o espírito e exercer os comandos. Se uma dessas interligações tiver falha, tudo vai complicar. Portanto, o espírito tem que moldar um corpo dentro dos padrões genéticos, dentro da ação dos engenheiros siderais e muitas das vezes também dentro das ações dos seus adversários, que querem que ele nasça mutilado ou com capacidades para fazer mais crimes como fez antes. Depende de um conjunto de fatores. Procede então como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. O secretário e o intérprete são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. Então, nós vamos entender que o ser espiritual desencarnado, ele precisa de um médium para comunicar-se com os homens. E não é todo médium que vai servir a todos os espíritos. Assim como não é todo intérprete que vai servir a toda pessoa que precisa de um intérprete. Depende do idioma que ele sabe falar, depende do idioma que se vai traduzir.
E às vezes depende do tema, que tem intérprete muito bom em inglês para geopolítica, tem outros que é muito bom para biologia e outros muito bons para história, matemática, assim sucessivamente. Tem essas diferenças. E lógico que vai ter um que vai fazer todo um trabalho, mas vai ter dificuldade em certos termos de economia, em termos de biologia, termos de outras áreas que ele não vai dominar o contexto, o conceito completo para fazer a tradução. Portanto, toda tradução precisa de técnica, conhecimento dentro daquela área também. Estou falando para fazer uma tradução perfeita, não uma tradução simplesmente para um diálogo. 6. Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação, o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam diferentes são os efeitos, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com auxílio de agentes que não são os de que nos servimos. Nós nos servimos das mãos, da boca, dos pés. Eles precisam de um instrumento de outra pessoa, ou de uma materialização de instrumentos que o possam produzir os fenômenos que se faz necessário. Mas para isso tem que ter o médium de efeito físico, ou, quando tem permissão, tem recursos mais transcendentes que nós desconhecemos. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Porque se tem uma lei, se tem uma regra que pode ser reproduzida, tem uma ciência, então não é mais sobrenatural, tem uma explicação, embora transcendente, embora não convencional. Antes de se conhecerem as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento para a imensidade de crenças supersticiosas. A partir então do momento que se entende as leis espirituais, entende-se a ação dos espíritos, é o raciocínio o mesmo da gente entender a eletricidade, de entender o processo acústico e os processos luminosos. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, por eu ter estudado engenharia elétrica, ficou muito fácil, porque já que no ligar uma máquina tem a terceira e a sétima harmônica que podem queimar equipamentos, e eu ficava assim, por que a terceira e a sétima? Um dia o professor, aceite que a terceira e a sétima e entenda o resto do processo. Então, porque eu queria saber o porquê. E não tem um porquê. Porque a terceira e a sétima harmônica queimam os equipamentos. Tem, lógico, a explicação que não é o detalhe, não é o caso aqui. Mas aí eu comecei a entender que tem coisas que a gente tem que aceitar, depois a gente vai entender o processo. Ou seja, quando eu fui estudar doutrina espírita, eu sempre associava a ligar uma máquina. Se tem a terceira e a sétima harmônica que são complicados, então aqui tudo que for complicado tem alguma coisa transcendente que a gente não vai conseguir entender. Certo? 7. Entretanto, disse A, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Conhece-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina transportando muitos homens poderia triunfar da força de atração? E aí o Kardec mostra para nós uma comparação muito simples. Se existe algo transcendente que levanta uma mesa, mantém-a suspensa, faz ela dançar, bater e comunicar, então ele mostrou como que alguém baseado numa tampa de panela levantando, cria-se uma máquina, na época ele está se referindo ao trem a vapor, que anda aí quilômetros e quilômetros transportando toneladas de pessoas e outros produtos. Como conseguiríamos dimensionar tudo isso? Certo? Então, assim como a força do vapor faz mover um grande trem, hoje tem outros combustíveis que não deixam de ser vapor do mesmo jeito, mas um outro nível de vapor, um outro nível de sofisticação, tem até os motores elétricos, aí é mais transcendente ainda, e
com isso a gente vai pensando, vai entendendo, vai vendo que tem algo mais bem diferente, bem transcendente, que move as forças. Ao vulgo, isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto há um século transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco, e se o fizesse teria acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto, então, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Bom, aqui ele traz para a gente uma coisa que naquele tempo era novidade, era algo muito sofisticado, que era o telégrafo. Eles transmitiam as mensagens por via elétrica e recebiam as mensagens também em alguns minutos. E hoje nós temos o smartphone. Eu lembro que no final da década de 80, no início da década de 80, eu vi uma matéria que falava que os astecas tinham algum equipamento que transmitia som e imagem ao mesmo tempo. Transmitia e recebia. E a pessoa que estava fazendo a matéria falou, mas isso é impossível, não tem tecnologia para fazermos isso, transmitir som e imagem, receber som e imagem ao mesmo tempo, no mesmo aparelho? Não, não dá. Ou ele transmite ou ele recebe. Mas como eles faziam isso? E hoje nós temos os smartphones, transmite som e imagem de qualquer lugar, desde que tiver uma antena por perto, e agora já tem aqueles que vão transmitir só por satélite, você pode estar no meio de um deserto, que ele vai estar comunicando por satélite a um outro nível de sofisticação. Ou seja, as coisas adquiriram uma transcendência muito grande, que para aquela época nem se imaginava. Aliás, nem carro tinha. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato, como ele parece naturalíssimo. Porque, pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalançar em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. É, efetivamente, o que sucede no caso em que se trata. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Bom, Kardec está mostrando para a gente aqui uma coisa muito interessante. Se encher um balão de hidrogênio e pôr fogo embaixo, conforme a intensidade do fogo, ele vai aumentando ou diminuindo a pressão e vai subindo, vai ganhando alguma direção, transportando algum peso de acordo com o volume do balão e o peso que você coloca. Bom, raciocinando dessa forma, que um gás, em condições especiais, transporta um cesto, no caso do balão, pesado às vezes, com peso proporcional ao tamanho, tem todos os cálculos para fazer. Da mesma forma, deve existir um fluido que nós desconhecemos, que em certas condições, na presença de certas pessoas e na ausência de outras pessoas, é importante entender isso, em um meio propício, outra condição, ele faça com que as mesas dancem, se movam e respondam. Então nós temos o meio, tem que ter ali pessoas simpáticas ao fato e um ou mais médiuns que doem os fluidos para que aquilo aconteça. E não pode ter no ambiente pessoas antipáticas àquele fato, pessoas contrárias àquele acontecimento, porque vai criar um certo problema, uma certa dificuldade. Portanto, Kardec deixa claro para nós que tem um conjunto de fatores que vão ser determinantes para que as coisas aconteçam dentro de uma regra lógica, de um raciocínio lógico. 8. Uma vez que estão no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas serão produzidos em todos os tempos, mais precisamente porque não podiam ser estudados por meios materiais de que dispunha a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio do sobrenatural, donde o espiritismo agora os tira. Então nós vamos ver que todos os fenômenos sempre existiram, sempre ocorreram em épocas diferentes. E dentro dessas épocas diferentes, hoje nós estamos num momento que estamos resgatando, estudando e entendendo os fenômenos psíquicos. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada
aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até os seus limites extremos. Ele arrebata o último refúgio. E então, como acontecia alguma coisa que não tinha explicação, ia para a superstição, para aquela imaginação das pessoas, sempre floreavam aqueles contos, floreavam aquelas histórias. E com tudo isso, todos nós podemos começar a pensar de forma diferente, começar a entender que, ao invés de vermos aquele fato como uma coisa supersticiosa, assustadora ou milagrosa, tem uma ciência por trás, que pode ser estudada, que pode ser entendida e até reproduzida, desde que as condições sejam atendidas. Se é certo que ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência, no da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é da sua competência, ele não se apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Bom, o Kardec mostra que nós mostramos os conhecimentos transcendentais, mostramos os conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre materialidade, e cada uma dessas informações, cada um desses dados, que são importantes para o nosso entendimento, são importantes para a nossa compreensão, ele também traz para nós a observação dos fatos, para que a gente possa entender cada caso dentro das nossas possibilidades, mas não vamos achar que vamos explicar todos eles e que muito menos que somos reguladores para dizer se o fato é ou não sobrenatural, é ou não simplesmente um fato espírita. Temos base de raciocínio, mas a cada um, ao seu tempo, nós não vamos sair interferindo em todos os dados. 9. Os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos. Sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem o objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim, da natureza dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Portanto, a doutrina espírita, diante dos fenômenos que podem ser muito diferentes, e muito transcendente com relação à materialização dos espíritos, a produção de curas ou transporte de material, várias situações assim nós podemos explicar como ação dos espíritos, da forma mais simples, mas nem todas as explicações temos que deixar isso em claro. Temos sempre uma base de raciocínio para as possibilidades, não para dar a última palavra. Sempre dá 3 opções de raciocínio sobre o fato, mas temos que ter cuidado para não achar que podemos explicar tudo. É pelas manifestações que produz que a alma revela a sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Então, nas reuniões mediúnicas, a alma se manifesta passando as comunicações, seja pela psicofonia, pela psicografia, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua necessidade, cada uma com o seu trabalho de edificação. Portanto, os efeitos que essas almas podem, ou espíritos podem produzir, seja na reunião mediúnica, seja no meio, seja nos templos religiosos em geral, são esses efeitos que a doutrina espírita vai estudar, pensar sobre eles e avaliá-los para melhor podermos compreender a ação dos espíritos que agem em nome de Deus entre os homens e sobre os homens. Porque todos esses fenômenos transcendentes podem ser regidos pelo princípio espiritual, podem ser a ação dos espíritos. E aí nós vamos procurar avaliar
raciocinar sobre o fato e entendê-los, quando é possível. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente à natureza toda estar na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos, e quando esses são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, e se negam a aprofundá-los. Daí a opinião preconcebida em que acastelam e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Bom, aí nós temos dois pontos opostos. Essas polarizações nunca são boas. Temos aqueles muito entusiasmados que veem tudo a ação dos espíritos, e temos aqueles extremamente racional que veem tudo a ação da matéria. E aí tentam cada um dar as suas explicações. E quando, dentro do bom senso, partindo do ponto de um espírito equilibrado que vai estudando, raciocinando e explicando, dentro do bom senso espírita, dentro da ciência espírita, e que não tem mais como fugir da verdade, então esses materialistas contumazes começam a achar que é ilusão, alucinação, uma imaginação muito fértil, e tentam fugir para não aprofundar naquele assunto. Portanto, quando se tem uma opinião pré-concebida sobre o fato e não se quer aceitar detalhes diferentes, não quer aceitar pontos de vista diferentes, eles afastam, não querem estudar, não querem apreciar, não querem saber da doutrina espírita, negam a doutrina espírita, e mesmo que os fatos estejam acontecendo, mesmo que os aguçem a curiosidade. Muito mais aqui é por medo do que por maldade. Em alguns casos até por inveja. Já que eu não produzo, o outro não pode produzir. E lembrando que os fenômenos espíritas mais interessantes, mais dignos de nota, mais credíveis, são produzidos por pessoas muito simples. Porque a simplicidade é um componente importante da mediunidade. 11. Do fato, porém, de o Espiritismo admitir os efeitos que são corolários da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhoso e que se proponha a justificá-los e dar-lhes crédito. Que se faça campeão em todos os devaneios de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. E aqui, Kardec muito prudentemente nos lembra: nós podemos explicar e admitir os efeitos que mostram que a alma existe, que o espírito existe. Mas daí nós não vamos admitir e nem vamos explicar tudo aquilo que for qualificado como maravilhoso, sobrenatural, milagroso. Portanto, existem pessoas que são campeões de todos os tipos de devaneios e utopias. E nós não podemos ser desses. Temos que agir dentro dos fatos que podem existir, dentro das possibilidades, mas sempre com o bom senso. Fora preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Então, se você não se conhecer a doutrina espírita muito pouco, você vai achar que ela vai explicar tudo de forma que tudo tem que ser aceito, tudo tem que ser credível de uma forma transcendente pela ação dos espíritos. Embora exista a ação dos espíritos, mas tem certas circunstâncias que nós temos que ter muito cuidado para não acharmos, principalmente aquele é o karma. É o karma. Ou é o karma ou é a imprudência. É a falta de vigilância e certos crimes cometidos aí, aos olhos vistos, contra a humanidade. Então nem tudo a gente vai conseguir explicar. Tem os abusos dos seres humanos. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável, quando depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint Médard, sobre os camisardos de Cevenas, ou sobre as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste,
que ninguém contesta. E nem nós contestamos. Então, para estudar esses fatos, à luz da doutrina espírita, tem que conhecer a doutrina espírita. E não falar assim, os espíritas dirão que é isso. Quem disse? Qual espírita que disse? Pode até ter espírita que diz, mas não é opinião consensual dentro da doutrina espírita. Mas essas histórias serão porventura o evangelho do espiritismo? Já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos? Que a imaginação os tenha criado? Que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo? É importante refletirmos, é importante procurarmos entender como devemos agir, como devemos interagir diante das circunstâncias, diante dos fatos. Todos nós precisamos, então, termos cuidado, termos atenção, do nosso ponto de vista, para não dizermos, a doutrina espírita pensa assim, mas qual o espírita? Baseado em que trecho da codificação das obras fundamentais para nós dizermos isso? Kardec deixa claro que nem tudo é explicado. Deixa claro que tem algumas coisas que são criadas pela imaginação, criadas pelos charlatões, e alguns fatos acontecem por um conjunto de fatores que não dá para nós explicarmos. Certamente que 99% vai ter ação de espíritos, mas não do jeito que a doutrina espírita explica a mediunidade ou os fatos mediúnicos ou transcendentes, mas por outras circunstâncias. Ele é tão solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Então a doutrina espírita, assim como a ciência e as religiões, não são responsáveis pelas aquelas exceções que existem dentro dos seus quadros. Muitos críticos julgam do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Tragédias aqui e aquelas peças teatrais que vai representando certos fatos. E muitas das vezes as pessoas julgam a história por esses textos, que não é que eles estão totalmente errados, eles são baseados em fatos, criam-se ali as hipérboles poéticas para chamar a atenção e tornar o fato ou engraçado, ou triste, ou cômico, de acordo com aquilo que o ator quer passar, que o artista quer passar. Portanto, nós temos que saber entender os fatos, ler nas entrelinhas e tirar realmente aquilo que é importante para nós. Tem aqui a nota 138, que se refere... O 138 é relativo aos convulsionários de Saint Médard, o 139, os camisardos de Cevenas, e o 140, as religiosas de Loudun. Então vamos lá. 138, nota da editora. Em 1729, no cemitério de Saint Médard, junto ao túmulo do diácono Francisco de Paris, morto em 1727, e considerado um homem muito caridoso, começaram a ocorrer milagres. Pessoas passaram a visitar o túmulo e lá sofriam convulsões e se auto-infligiam torturas. Então as pessoas chegavam ali, se auto-torturavam, sofriam convulsões, mas saíam curadas. Mas nem todas. Tem que lembrar disso. Portanto, que tem os detalhes que o Kardec fala que algumas foram reais e outras tinha ali um deslizezinho que não batia com aquilo que se esperava, para se dizer que o fato era autêntico. No 139, os camisardos e Cevenas, protestantes franceses que foram expatriados por pegarem em armas após a revogação do Edito de Nantes, em 1685, eram assim chamados por vestir camisas sobre as suas roupas. Então não aceitaram as regras, criou-se o problema. O 140, a possessão das freiras de Loudun foi um suposto conjunto de possessões demoníacas que ocorreram em Loudun, França, em 1634. As freiras sofreram convulsões e proferiam linguagens abusivas. Aí tem os estudos na Revista Espírita que ele explica esses casos e onde tinha o fato convulsionário e onde tinha aquela catarse que algumas pessoas faziam para aproveitar o embalo.
12. Os fenômenos espíritas são os mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia preconcebida da parte das pessoas com quem eles se dão e que, em regra, são as que nelas menos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. Então, os fenômenos espíritas, eles têm um bom quando ele é espontâneo, mas alguns não são espontâneos. Então, mas a pessoa não deve ter ideia preconcebida, na maioria das vezes, para que ele seja bem confiável. Então, em certas circunstâncias, podem ser provocados por aqueles que são médiuns. Às vezes consciente do fato, às vezes inconsciente do fato. Quando ele é consciente do fato, a gente tem que ter mais cautela. Quando ele é inconsciente do fato, ele não está esperando aquela situação, aí tem que ver e avaliar aquela circunstância de acordo com aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que produz por seu intermédio. No segundo, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados incrédulos, que assim praticam o espiritismo sem o saberem e nem quererem. Então, os médiuns conscientes, eles sabem, então muitas das vezes eles querem produzir e podem criar uma artimanha para produzir sem estar produzindo, porque é uma coisa que pode acontecer. E aí a gente tem que ter cuidado de fazer a devida avaliação. Mas os médiuns inconscientes, os fatos acontecem, normalmente eles são extremamente incrédulos, não querem aceitar, não querem praticar, e os fatos vão acontecendo, e eles, sem que eles saibam que eles são a causa, sem que eles quererem ser a causa, mas serve de estudo para os bons observadores. Certa vez aconteceu numa certa região do Brasil, que uma jovem, ela olhava com raiva para um local e aquele local pegava fogo. E assim ela foi queimando a casa, foi queimando várias partes da casa, queimava plantações e criou um problema muito sério. Foram várias pessoas para dar explicação. Se não me engano, teve a explicação do Padre Quevedo e teve a explicação de um espírita. A família não se tornou espírita. Fizeram lá suas orações, passaram a ter mais fé em Deus para que Deus proibisse a menina de fazer, impedisse que acontecesse aquilo com a menina. Ela não ficou uma pessoa muito bem de saúde, pelo meu entendimento, mas os fatos, então, teoricamente pararam de acontecer ou eles não relataram mais. Mas naquela região, houve uma multiplicação de pessoas estudando a doutrina espírita para estudar, pesquisar, para procurar entender, e a doutrina espírita se multiplicou naquela região. Portanto, os fenômenos que ocorrem por médiuns inconscientes traz um movimento. E esse movimento faz com que as pessoas estudem, pesquisem, procurem entender. E uma outra vez eu vi uma matéria sobre uma jovem na França. Ela ficava internada numa clínica psiquiátrica, porque se ela ficasse com raiva e proferisse alguns palavrões, começava a chover umas pedrinhas redondas no tamanho da bola de gude, e as pedras não eram muito pesadas. Mas um dia chegou-se a tirar quase um caminhão basculante de pedras da região, que foi enchendo, e elas ficavam com raiva, então eles davam um remédio para ela dormir, o remédio não funcionava, ela ficava com mais raiva ainda, e ela já estava paralítica numa cadeira de rodas, e produzia esses fenômenos. Aí o cara chegava no final e falou assim, acredite se quiser. Mas tinha lá os laudos, tinha os dados, tinha todas as observações médicas, e nesse caso não consta, né, que procuraram pesquisar a doutrina espírita e entender essa questão da mediunidade de efeitos físicos. Tanto de botar fogo como de cair pedras é uma mediunidade de efeitos físicos. Mas cada um com seu cada um, e o efeito naquela região, para cada caso, tem lá os seus motivos de pesquisa, seus motivos de estudo. E o efeito sobre a população, sobre o grupo que está em torno daquela pessoa. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto noutros é provocado pela ação magnética. Quando o fenômeno é espontâneo, ele é mais importante ser estudado.
quando ele é produzido, no caso do sonambulismo, quando você vai induzir a pessoa pelo magnetismo, pelo passe, ele tem a capacidade de produzir, vamos chamar de produzir a mediunidade sonambúlica, de ele entrar em transe sonambúlico, fica melhor explicado. E alguém dá o passe, tem a técnica de dar o passe de magnetização para ele entrar nesse transe sonambúlico. Ali vai ter toda uma tendência das influências do meio, do magnetizador, da pessoa, do meio onde ele está, para produzir respostas tais quais esse grupo pensa. Mas uma pessoa que entra no processo sonambúlico natural e espontâneo, então ele vem para, naturalmente, os seus protetores e mentores vão induzi-lo a falar de alguma coisa que as pessoas precisam de ver e ouvir. Então, essa diferença é fundamental para que a gente possa compreender os fenômenos e saber que eles são diferentes, que eles têm características próprias e que cada um produz segundo a sua própria possibilidade. Tem o número 141 ali embaixo, Ação Magnética, nota de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, Revista Espírita de dezembro de 65 e agosto de 65. Portanto, 100 anos antes de eu nascer, estava sendo produzida a matéria explicativa desse assunto. Resultam, porém, ou não esses fenômenos de um ato da vontade? A causa primária é exatamente a mesma e não se afasta da linha das leis naturais. Mesmo que você queira produzir o fenômeno, está dentro das leis naturais. Os médiuns, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico. Suas propriedades não deixam de ser naturais, por terem sido ignoradas até agora. Portanto, todos os efeitos que a doutrina espírita produz têm uma explicação que sai da conjuntura de milagre. Porque todas elas podem ser explicadas, todas têm o mesmo princípio de ação. Portanto, o agente que produz a cura é um fluido, produzido pelo médium, pelos seus protetores e pela equipe que está ali naquele meio. Portanto, tem os espíritos envolvidos no processo da pessoa doente, os amigos da pessoa doente, espíritos que acompanham ela, os espíritos que acompanham o médium, e mais o meio onde está, e as pessoas que estão dentro daquele ambiente, para que a cura possa se processar como se espera. Baseado nessas informações, nós temos que raciocinar que não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, e os acontecimentos ocorrem sob as mais variadas situações e condições. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgos, que a crítica ignorante dos princípios do Espiritismo há dado certos médiuns. A qualificação de milagres, emprestada por comparação, e a esta espécie de fenômeno somente pode produzir um erro sobre o verdadeiro caráter deles. Então, as pessoas que fazem alguma peça mostrando essa possibilidade, e as pessoas que vão qualificar o fato como milagre, sem avaliar dentro dos princípios espíritas, eles estão cometendo um erro e que não vai produzir, não vai esclarecer o caráter daquela situação, o caráter daqueles fenômenos. Porque cada fenômeno deve ser observado segundo o prisma espírita, para ser taxado de espírita, dentro do conhecimento das obras fundamentais. 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Portanto, existe a ação dos espíritos que povoam os espaços, que tanto interferem no mundo material em que nós vivemos, causando doença ou provocando curas,
e tanto no mundo moral, ajudando as pessoas a saírem do crime, saírem das condições adversas, e também tem aqueles que colocam as pessoas no crime, colocam as pessoas nas condições adversas. Faz-se necessário que procuremos então trabalhar intimamente para nos fazer melhores e para conduzir as situações e as ações para a edificação da vontade divina, ou seja, de cumprir as leis divinas em nossas vidas. Cada um de nós somos responsáveis por nós. E muitas das vezes, quando nós nos educamos e nos evangelizamos, estamos educando e evangelizando grupos de espíritos que nos seguem, que nos observam, que ficam de olho no que nós estamos fazendo. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos idos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, porque eles, em todos os tempos, se produziram, porém, não se conhecia a lei e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Ele deixa claro para nós que a doutrina espírita vai trazer explicações de fenômenos que sempre ocorreram, vão continuar ocorrendo, das mais variadas formas, e nos tempos idos eles eram praticados sem explicação, ou não eram explicados, ou talvez não tinham capacidade para explicá-los. Mas aconteciam e normalmente os fatos eram observados. Mas a doutrina espírita vem revelar uma lei que era desconhecida ou mal compreendida, que agora, quando conhecemos e compreendemos, nós vamos agir racionalmente, vamos pensar sobre o que está acontecendo, verificar até que ponto nós temos condições de entender e de explicar, ou se temos que nos abster de opinar sobre aquele assunto. Varia com um conjunto de fatores e situações. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tantos operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos como um milagre, opera o médico, quando faz que um moribundo reviva, ou um físico quando faz que um raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxílio dessa ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto, ou um enganador de tolos. Portanto, a doutrina espírita vai trazer para nós um conjunto de fatores, um conjunto de situações que nós vamos conseguir entender, pensar sobre o fato. E quando a gente procura entender e pensar sobre o fato, nós vamos caminhando para o bom senso e para só tomar atitudes com muita prudência e bem estruturada. Então, os milagres espíritas eles são tão milagrosos quanto o médico que faz uma cura, quando ele domina aquela ciência, que ele domina as informações, ele tem um remédio que possa curar aquela pessoa doente, assim como um físico que vai fazer cair um raio. Todos cometeram um milagre aos olhos do vulgo, aos olhos das pessoas que desconhecem as leis da natureza, desconhecem aquela ciência. Mas a partir do momento que nós entendemos, não faz sentido falar que vamos fazer milagres, porque nós estaremos enganando aqueles que são tolos, ou seja, aqueles que não entendem, que não compreendem, que aceitam as coisas naturalmente, sem fazer as devidas reflexões. (14) Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Haverá fora dele milagres na acepção usual desta palavra? Então, como a doutrina espírita não vai usar o termo milagre, a doutrina espírita vai trazer para nós um raciocínio sobre aquelas situações, mas lembremos que temos aquelas enraizado nossa cultura popular de falar isso foi um milagre. Por exemplo, você está dirigindo numa rua, num bairro, e de repente você instintivamente pisa no freio, nem sabe por que pisou, passa uma criança correndo na sua frente. Aí você fala assim, por um milagre não atropelei essa criança. Porque foi uma ação dos espíritos que aproveitou seus resíduos de mediunidade e fez você pisar no freio instintivamente, sem saber por que estava pisando.
É um exemplo muito simples, mas já deve ter acontecido com muitas pessoas que dirigem, ou muitas pessoas já devem ter te contado uma história semelhante a essa. Portanto, a gente vai falar que isso é maravilhoso, que isso é um milagre, é uma ação de Deus na nossa vida, uma ação dos Espíritos na nossa vida, de acordo com a cultura e com o ambiente da que aquela pessoa vive. E sim, a gente vai sempre emitindo um parecer dentro do que a gente conhece, mas muito também dentro da cultura que nós vivemos. Digamos primeiramente que dois fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e tais como na ordem de sobrenatural. Portanto, muitos fatos, muitos, não quer dizer todos, aquilo que se dirigia e se referia como milagroso, sobrenatural, algo muito fora do explicado, a doutrina espírita, na maioria das vezes, traz uma explicação palpável, que todos podem entender, mostra que aquele fenômeno pode ser repetido, porque é uma coisa natural, e a cada momento as pessoas vão se aperfeiçoando no entendimento do fato, explicado à luz da doutrina espírita, do fato explicado à luz das outras ciências, e aí cabe-nos fazer uma interseção dessas explicações e, com bom senso, tomar uma posição e ver o que a gente pode acreditar. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos, e não os que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolice, com o fito de explorar a credulidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originariamente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Aí a gente vai ver, a gente vai procurar entender que existem fatos que nós podemos explicar. Existem situações que é muito fácil, muito prático para uma explicação espírita, mas muitas situações foi produzido, como ele colocou ali, por uma indigna trampolice, para dizer, isso é um milagre, mas foi simplesmente uma trampolice, e também os fatos lendários que não tem como nós provarmos. Tem um fundo de verdade, tem um fundo mediúnico, mas tem um conjunto de fatores que a imaginação e a superstição foi ampliando, que enquanto aumenta um ponto e foi emendando os fatos para um objetivo. E aí, nós não vamos querer achar que vamos dar a verdade absoluta daquele assunto, a última versão, a verdade que feche aquele contexto, e vamos apenas observar. E se tivermos que tecer um comentário, que procuremos tecê-lo com bom senso, com equilíbrio e com responsabilidade. 13.3 Faz Deus milagres? 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los, mas fá-los. Ou por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem o subordinar à fraqueza de seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para crédito do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. E aí nós temos que entender que compete nós ficarmos prejulgando as ações divinas. Quem somos nós? Somos réis, filhos de Deus, seres ainda muito imperfeitos, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, e que carecemos de amor, carecemos de bom entendimento para melhor realizarmos a obra do Senhor. Por isso faz-se necessário que trabalhemos intimamente para respeitarmos as leis divinas, respeitarmos a Deus e procurarmos então entender os fatos. Se não conseguirmos entender, pelo menos não façamos julgamentos precipitados, não venhamos a dar opiniões descabidas. Por que então faria milagres?
para atestar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação? Pela saiba providência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os pristímanos sabem imitar. Aí vem a questão. Algumas pessoas sabem imitar certas situações, outras nem tanto. Portanto, é necessário que a gente compreenda que a justiça divina vem para nós e existe para nos trazer certas informações, para nos trazer certos dados, com os quais nós temos que raciocinar. Por isso, todos nós temos que ter, então, a vigilância e o cuidado para não sairmos tomando atitudes que venham nos prejudicar espiritualmente depois. Então, é necessário entendermos que Deus manifesta seu poder, sua sabedoria através de múltiplos fatos em variadas circunstâncias e situações. E compete-nos, então, a entender essas situações, entender esse poder divino e agir dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso saber, com prudência e cuidado para não emitirmos opiniões, não tomarmos atitudes que venham nos prejudicar espiritualmente mais tarde. Portanto, cada um de nós temos que agir com amor, com sabedoria e com compromisso frente a essa justiça divina, frente a esse amor divino que cada um de nós devemos procurar colocar em nossos sentimentos. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não resulta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Bom, se você tem um aparelho na sua mão, você vai desmanchar, eu sei fazer, vou desmanchar para fazer de novo. Qual o objetivo? As pessoas devem admirar aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito, e entender que uma pessoa muito hábil fez, ou um ser muito hábil fez. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Essa frase é muito importante para todos nós. Não é da alçada do Espiritismo. Nós não temos que nos intrometer em assuntos que muitas das vezes não nos cabem tomar a decisão e nem pedem a nossa opinião. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a seguinte opinião, a opinião espírita. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Leis gerais. Deus não faz milagre, porque, sendo como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. E aí nós temos que ver que a lei divina, por si mesmo já diz que ela é maravilhosa, por si mesmo já diz ao que veio. Mas, a partir do momento que a gente começa a entender detalhes a mais, situações mais sutis a mais, então nós temos que compreender que a justiça divina sempre vem nos trazer informações, vem nos trazer dados para melhor agirmos frente às situações, frente às adversidades que muitas das vezes aparecem ao longo da nossa caminhada. Por isso, é tão importante nós começarmos a colocar em prática esses ensinamentos divinos e as ações do amor, da fraternidade e da paz em nossas vidas. Lembrando que, diante de um suposto milagre, se não é da nossa alçada, calemo-nos. E, se formos perguntados, procuremos responder da forma mais próxima que está ali. XVI. Admitido que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis. Olha que interessante. Se Deus derrogou uma lei, ela deixa de ser imutável. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos de reconhecer que só Ele, Deus, dispõe desse poder, sem se negar ao espírito do mal a onipotência.
não se pode admitir lhe seja dado desfazer a obra divina, operando de seu lado prodígios capazes de seduzir até os eleitos, pois que isso implicaria a ideia de um poder igual ao de Deus. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque se nós estamos dando poder ao mal, ao chamado diabo, outro nome que queiramos, tal qual o de Deus, nós estamos negando a onipotência de Deus e dando uma onipotência para um espírito do mal. Portanto, só pode derrogar as leis divinas, só poderia ser derrogada as leis divinas, no caso, se elas fossem falhas, se elas pudessem ser manipuladas, então elas não seriam imutáveis. Portanto, nós temos que entender que tem uma lei divina imutável. E as coisas que vão acontecendo dentro de certas circunstâncias que nós temos que ter o devido cuidado para não emitirmos opiniões falhas ou para não cairmos em situações que a própria lei nos pega por invigilância nossa. Por isso, a nossa necessidade de aprimorar, de aperfeiçoar e de procurar entender as regras que nos conduzem ao bom entendimento, ao bom caminho, à absorção das luzes do amor. É, no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem poder de sustar o curso das leis naturais, que são obra de Deus, nem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Logo, Deus não possui a onipotência, e se, como pretendem, delega poderes a Satanás, para mais facilmente induzir o homem ao mal, falta-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, há a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Por isso, nós temos que ficar bem atentos para não cairmos nessa tentação, normalmente nós temos, de querer achar que alguém pode ser igual a Deus, alguém pode ser superior a Deus, ou que o mal, a personificação do mal, tem poder para derrogar as leis divinas e nos colocar numa situação complicada. Portanto, e até mesmo para nos tentar ao mal. Cada um é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência. Olha, está lá na Bíblia. Não é Deus que vai nos tentar e nem é o diabo, nem é nenhum representante do mal. Somos nós que atraímos companhias espirituais do mesmo diapasão dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Daí vem a igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus dos maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciá-los? Seja satânico ou divino milagre, haverá sempre uma derrogação de leis emanadas unicamente de Deus. Se o indivíduo é curado por um suposto milagre, quer seja Deus quem opere, quer Satanás, não deixa por isso deter a vida a cura. Forçoso se torna fazer pobríssima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas nos dias de hoje. E pior que a gente que acredita, né? Bom, é importante nós entendermos que Kardec está mostrando para nós que se Deus é um ser de extrema bondade, de extremo amor, de extrema perfeição, só Ele pode nos conduzir aos caminhos. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu saio andando por uma estrada, tem 3 encruzilhadas, eu escolho qual vou seguir. E provavelmente as 3 vão me levar ao destino. Uma vai ser um caminho mais reto, menos espinhoso, e o outro vai ser um caminho lamacento e o outro um caminho cheio de buracos e pedregulhos. Compete à minha intuição, o meu discernimento, a minha sintonia com os bons espíritos, com o meu anjo de guarda, para que eu escolha o melhor caminho. Portanto, se alguém quer dar poder ao mal, é porque ele sintoniza com o mal. Porque todo o poder do bem, da luz, emana de Deus e circula em torno de Deus. Compete-nos, então, ter o discernimento necessário para tomarmos as atitudes compatíveis com alguém que age segundo os ditames das leis divinas e procurarmos ser, então, melhores hoje do que já fomos ontem, amanhã melhor do que hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei, que nos impulsiona ao progresso infinito, que eu digo que esse é o primeiro postulado da qualidade total.
Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, há de se concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Portanto, todos os fatos que acontecem, seja qual o nome que nós queiramos dar para eles, eles têm a sua qualidade intrínseca, a qualidade interior de quem o fez. Pode ser praticado por espíritos desencarnados ou encarnados, mas sempre com o DNA de quem o fez. Se é um ato bom, foi feito por espíritos bons ou pessoas boas. Se foi um ato ruim, foi feito por pessoas más ou espíritos maus. O certo é que nós devemos olhar sempre com um olhar crítico, com a razão, com o bom senso de avaliar que Deus, nosso Pai misericordioso, sempre age para nos ajudar a construir uma manhã de luz para nós próprios, para sermos aquela luz que ilumina os caminhos de muitos. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes. Mas quanto tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, fora ilógico atribuir-lhe a uma origem diabólica. É o bom senso. Portanto, Kardec era o bom senso encarnado. Temos que observar que cada situação que ocorre, cada situação que advém, tem uma causa e tem um efeito. Se a causa que produziu aquele fenômeno tem um efeito bom, só pode ser produzido por alguém bom. Portanto, quando Jesus curou algumas pessoas, disseram que ele operava por Beelzebul, e Jesus deixou claro: se Beelzebul faz o bem, se eu faço o bem em nome de Beelzebul, o reino dele está dividido e ele vai perder. Mas se eu faço em nome de Deus, eu vou fortalecer o nome de Deus entre os homens. Assim, nós temos que procurar raciocinar que o bem vai sempre caminhando para as realizações superiores, em que nos compete fazer sempre o bem, trabalhando na edificação do bem ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. 17. Mas a religião, dizem, se apoia em fatos que nem explicados, nem explicáveis são. Inexplicados talvez, inexplicáveis é a questão muito outra. Aí Kardec já deixa aqui uma chave muito interessante, porque pode não estar sendo explicado como que essa caneta passa o slide. Para uma pessoa leiga que nunca viu uma caneta como esta aqui, vai achar que é um milagre. Mas para nós que sabemos que aqui tem um circuito elétrico com uma pilha que dá um pulso, tal qual o clique do mouse. E assim as coisas vão acontecendo de uma forma natural e nós vamos procurar entender dentro dessa naturalidade. Que sabe o homem das descobertas e dos conhecimentos que o futuro lhe reserva? Sem falar do milagre da criação, o maior de todos sem contestação possível, já pertence ao domínio da lei universal. Não vemos reproduzir-lhe hoje, sob o império do magnetismo e do sonambulismo, do espiritismo, dos êxtases, as visões e as aparições, as percepções a distâncias, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais e outras com seres do mundo invisível? Fenômenos esses conhecidos desde tempos imemoráveis, tidos outrora por maravilhosos, e que, presentemente, se demonstra pertencerem à ordem das coisas naturais, de acordo com a lei constitutiva dos seres. Então, nós vamos vendo que todos os fatos têm um caminho, têm um ponto de partida, um ponto de chegada, e nós vamos caminhando, vamos procurando entender e vamos começar a pensar sobre ele. Portanto, nos tempos atuais, voltando aqui, muitas coisas que eram tidas como sobrenatural, em uma época recuada, com o aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos e principalmente o conhecimento transcendente da doutrina espírita, eles vieram à luz, foram esclarecidos
embora sejam muito transcendentes, não negamos, sejam muito diferenciados e só poucas pessoas podem produzi-los, mas são produzidos de forma explicável. Portanto, eles podem ser explicados pelo magnetismo, pelo sonambulismo, pelo espiritismo, os êxtases e as visões, e as aparições, percepções a distâncias, curas instantâneas, suspensão e comunicações orais, escritas e tantas outras com os mortos. Tudo isso pode ocorrer, como já ocorreu em outras vidas, em outras épocas anteriores, e durante momentos está acontecendo em várias partes do mundo. E com isso, são explicáveis dentro de uma lógica e dentro de uma razão aceitável pela maioria. Portanto, tudo isso que acontece em tempos imemoráveis, agora acontecem e nós entendemos e podemos explicar a forma com que se dá essas aparições e todos esses fenômenos transcendentes ou psíquicos. Os livros sagrados estão cheios de fatos deste gênero, qualificados de sobrenaturais, como, porém, outros análogos e ainda mais maravilhosos se encontram em todas as religiões pagãs da antiguidade. Se a veracidade de uma religião dependesse do número e da natureza de tais fatos, não se saberia dizer qual a que devesse prevalecer. Todas as religiões têm seus fenômenos, todas as religiões têm suas aparições e têm aqueles fatos tidos como miraculosos, ou seja, transcendentes, que as pessoas não conseguiam explicar e dedicavam-se a um ser superior. Portanto, todas as religiões têm os relatos dos acontecimentos transcendentes. E quem estaria com a verdade, qual deveria ser melhor? Aquela que preencher certas lacunas do amor, da solidariedade, da compaixão, do que possa ser compatível com a consciência crística, a suprema consciência divina. 13.4. O sobrenatural e as religiões. É um assunto delicado e Kardec aborda com muita prudência, com muita sabedoria, trazendo para nós esclarecimentos importantes para entendermos que a educação do espírito independe dos fenômenos, que o mais importante é entendermos a transcendência de todos os ensinamentos para nos tornarmos melhores, mais caridosos, mais solidários uns para com os outros, e que os fenômenos são para serem raciocinados e cada um vai dar a sua explicação, que são respeitável, mas a doutrina espírita traz para nós um esclarecimento mais transcendente de alguns fatos, nem todos, mas que nos esclarece e que nos leva a pensar e a construir intimamente um mundo melhor. 18. Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião, que ele é o fecho da abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Portanto, Kardec já elucida que temos que pensar muito antes de colocar ou antes de batermos o martelo, tal coisa é assim, porque assim é o melhor para que nós acreditamos, para que tenhamos fé. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sobre a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se saltam. Se você tem um alicerce e as pedras não estão bem encaixadas ou firmemente encaixadas, devidamente encaixadas, qualquer toque que tirar uma pedra, sua parede pode desmoronar. Essa tese de que se constituíram defensores eminentes teólogos leva direito à conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chegue a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural. Visto que, por mais que se acumulem argumentos, não se logrará sustentar a crença de que um fato é miraculoso depois de se haver provado que não o é. A partir do momento que você entende que aquele fato é um fato natural, desde que atenda a determinadas condições, como, por exemplo, para cair um raio, tem que ter um conjunto de fatores que propiciam a caída daquele raio. Para produzir um efeito mediúnico, tem uma série de fatores que propiciam aquele efeito mediúnico. Ora, a prova existe de que um fato não constitui exceção nas leis naturais, logo que pode ser explicado por essas mesmas leis e que, podendo reproduzir-se por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. O que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso e sem o qual
não há religião possível. Portanto, nós temos que levar para entender o princípio espiritual. Como vive e quais as leis que regem esse princípio espiritual. Portanto, nós temos que procurar entender que as leis divinas, logo, elas podem ser explicadas dentro de leis naturais que nós vamos aprendendo, vamos aperfeiçoando e vamos conhecendo. Por isso, o intermédio de qualquer indivíduo que possa produzir um certo fenômeno vai ser reproduzido, desde que ele atenda aqueles pré-requisitos primordiais. E assim, deixa de existir aquilo que seria privilégio apenas dos santos. Lógico que santos são aqueles que têm um coração puro, portanto, aqueles que produzem os fenômenos normalmente têm um coração mais puro. Nem sempre. O que necessitamos nas religiões não é de fenômeno sobrenatural, mas sim de transcender o entendimento dos evangelhos, transcender o entendimento dos ensinamentos sagrados, para compreendermos a importância de cuidarmos bem do nosso ser espiritual, do nosso princípio espiritual, de nossa alma, que ao desencarnar será um espírito vagando pelo espaço ou indo de encontro aos seus amigos, as almas queridas, para irem para as instâncias de refazimento compatíveis com a sua necessidade de aprimoramento e crescimento. Assim, ao longo de toda essa existência, crescendo e aprimorando-nos mutuamente para encontrarmos a paz verdadeira em nossos corações, vamos deparar com regras e leis que muitas das vezes transcendem aquilo que entendemos, aquilo que aceitamos. O Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã, dá-lhe base mais sólida do que a dos milagres. As imutáveis leis de Deus, a que obedecem assim o princípio espiritual, como o princípio material. Essa base desafia o tempo e a ciência, pois que o tempo e a ciência virão sancioná-la. A base que a doutrina espírita mostra é uma base transcendente. E às vezes podemos achar que ela está construída sob uma areia movediça das paixões humanas. Mas as paixões humanas vão se superando e vão tornando o terreno firme à medida que as almas vão se esclarecendo, que os espíritos vão encarnando com mais qualidades íntimas para conseguirem entender e transcender certos aspectos que até hoje não conseguimos, e assim irmos nos tornando melhores, irmos entendendo a necessidade de aprimoramento, de aperfeiçoamento e de crescimento espiritual. Assim, ao crescermos espiritualmente falando, vamos edificando valores, construindo bases sólidas para sermos inscritos como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros trabalhadores do bem. Somente nessa edificação, somente nesse construir é que vamos começar a solucionar certos problemas por sancionar as leis divinas, aceitá-las e vivenciá-las. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência, mas muitas das vezes nós nos negamos a aceitá-las, nos negamos a acessá-la. É a partir do momento que abre-se uma janela para termos uma ligeira percepção das consequências dos nossos atos, das consequências das nossas ações, começamos então a agir de uma forma mais compatível e condizente com as nossas necessidades de evolução. Deus não se torna menos digno da nossa admiração, do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado suas leis, grandiosas, sobretudo pela imutabilidade que as caracteriza. Não se faz mister o sobrenatural, para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. Portanto, nós temos que cultuar a Deus com respeito, com amor, pelo entendimento das suas leis, pelo entendimento dos seus desígnios. Eu tenho que compreender que se eu fizer o mal vai vir contra mim, vai encontrar comigo para acertar as contas. E às vezes no momento que eu estou sendo muito bonzinho. Todos nós temos que ir caminhando dentro dos cuidados necessários para não cairmos em certos precipícios que às vezes estão bem diante de nossos olhos, mas por invigilância, por falta de observar as leis divinas, nós adentramos por esse caminho perigoso. É necessário, então, começarmos a fazer as devidas reflexões, buscar os devidos entendimentos, para irmos trilhando e caminhando com segurança, amor e fé, ao encontro dessa transcendência, dessa luz que brilha e brilhará sempre, iluminando-nos os caminhos. A natureza
não é de si mesma tão imponente que dispense se lhe acrescente seja o que for para provar a suprema potestade? Tanto menos incrédulo topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. O cristianismo nada tem que perder com semelhante sanção. Ao contrário, só tem que ganhar. Se alguma coisa o há prejudicado, na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Por isso, Kardec trouxe para nós uma nova lanterna. E essa lanterna, por mais frágil que seja para iluminar nossos caminhos, a partir do momento que a gente vai estudando a doutrina espírita, essa lanterna vai aumentando o seu potencial de iluminação para nosso caminho, até se tornar um grande farol que iluminará não só o nosso caminho, mas de todos aqueles que caminham conosco. Faz-se necessário, então, começarmos a entender os princípios da doutrina espírita, os princípios evolutivos, para apreendermos os caminhos que nos conduzirão à perfeição, que nos conduzirão ao aprimoramento de nossos sentimentos. Todos nós, ao longo da nossa existência, já deparamos muitas das vezes com fenômenos ou ações que achamos que era sobrenatural e maravilhoso. Mais tarde nos foi explicado aquela situação e nem por isso deixamos de ter fé. Pelo contrário, passamos a compreender Deus e amar a Deus sob um prisma diferente e diferenciado, porque é pela compreensão. Saber que um ser tão grandioso, que tem leis tão maravilhosas, que pode criar uma galáxia, que pode criar um sistema solar inteiro, ou vários sistemas solares, aplicando apenas as suas maravilhosas leis que regem a matéria e os princípios espirituais. XIX. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob a vista. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. A vida, a criação, as flores, os pássaros. Cada espécie de pássaro tem uma cor diferente. Aquelas penas se encaixam de forma tão harmoniosa que, embora tenham várias cores, elas têm uma lógica que encanta nossos olhos. Por que tanta beleza? Mas a genética, quem criou essa genética? Quem criou tudo isso? Como foi a engenharia que criou tantas variedades de pássaros diferentes, tão belos, com cantos dos mais variados, que nos encantam. Portanto, são as assinaturas de Deus. Temos um amigo hoje no plano espiritual que ele era uma pessoa muito simples, um camponês e praticamente analfabeto. E depois desencarnado, ele passa mensagens muito espirituosas. E ele disse que ele admira muito as flores, porque as flores é a assinatura de Deus para os olhos humanos, para que nós possamos reconhecer a sua perfeição e grandeza. Poético, mas é uma forma de admirarmos e cultuarmos a Deus contemplando uma flor, contemplando um pássaro. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espíritos, uma ideia do poder de Deus. Mostrem-no a sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser, as suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Cada um de nós, onde estamos inseridos, temos as condições adequadas para ali vivermos. As plantas, as flores, os frutos. Cada um segundo o solo, segundo o clima, segundo a quantidade de chuva, seguem rigorosamente os ciclos da natureza. Com tamanha sabedoria, como que uma planta sabe quanto que vai ser a primavera, o verão, o outono e o inverno, para fazer todo um ciclo produtivo estruturado nessas situações. Elas simplesmente seguem a lei. E uma lei que transcende o nosso entendimento, que transcende o nosso conhecimento. Apenas podemos definir algumas regras básicas para entendermos, até mesmo para explicarmos, mas a essência pertence a Deus. Todo o seu admirável e enorme saber criou tudo isso, dentro de uma engrenagem sublime, que as próprias leis conduzem a natureza
para o seu refazimento, para a sua estruturação. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam. A sua providência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Tudo acontece dentro do encadeamento de ideias, dentro do encadeamento de fatores que leva-nos todos a crescermos e aprimorarmos perante a justiça divina. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes a coragem mediante a certeza de poderem, um dia, redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. A reencarnação é um instrumento divino para a educação dos espíritos. Não é um castigo, é uma benção, é uma grande compaixão e caridade de Deus para conosco para buscarmos a perfeição. E todos estão sujeitos à reencarnação, desde uma simples bactéria, desde uns simples arbustos, até a mais complexa vida, os seres humanos. Porque todos nós caminhamos segundo as leis divinas para o aprimoramento, para chegarmos à angelitude, chegarmos ao esplendor de nossa existência. Apontem-lhes a descoberta da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. A ciência verdadeira que nos traz a informação, que nos ajuda a tantas elaborações, que nos permitiu até a viajarmos pelo espaço. Ensine-lhes finalmente a ler o livro da natureza, constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. E eles, então, compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê forçosamente, dispõe do poder supremo. Esse ser maravilhoso que cria e aperfeiçoa tudo. E que muitas das vezes os homens imprevidentes tentam estragar, mas Deus, com a sua infinita sabedoria, tem mecanismos de colocarmos-nos todos na direção das realizações supremas, das realizações superiores do amor e da paz. Levá-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo, e o desditoso nas suas aflições o bendirá dizendo: se sou infeliz, é por culpa minha. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Cada um de nós temos que entender a transcendência da vida, não estamos negando os fatos. Nós estamos apenas trazendo que, à medida que nós vamos entendendo Deus nas suas entrelinhas, nos seus pontos, nós vamos resplandecendo em luz de amor e sabedoria. Nós vamos procurar construir e edificar paz e harmonia em nossos corações. Nós vamos procurar edificar as luzes que nos mostram novos caminhos, as luzes que nos mostram novas etapas do processo de evolução. E assim, cada um de nós devemos estar construindo e trabalhando o nosso íntimo para as realizações sublimes do amor, da paz e da fraternidade. E assim, nós agradecemos a vocês que chegaram até aqui no final deste capítulo e te aguardamos no capítulo 14, os fluidos. Muita paz e muita luz e que o Divino Mestre Jesus esteja nos encaminhando para os caminhos que nos iluminem e que nos livrem dos sofrimentos, mas que saibamos adquirir sabedoria, amor e bondade, praticando a caridade. Com a força da bondade que já existe em nós, resplandecente de luz, para conquistarmos a suprema felicidade que nos conduz aos páramos de toda essa eternidade, na certeza de que Deus nos fará sempre crescer para a luz, para o amor, sem esmorecer. Paz e luz e que as bênçãos do Senhor estejam sempre conosco.